Ei, amadas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós vamos estar dando início ao nosso estudo, a Epístola aos Romanos. Só que antes da gente iniciar, mesmo, e aprofundar, eu sei que o Senhor vai derramar muita coisa sobre a nossa vida, vai trazer muitas riquezas, muitos tesouros do Senhor para nós, né? Ela está estudando ali, esmiuçando, capítulo por capítulo da Epístola aos Romanos. Vou estar passando aqui uma pincelada, né, antes da gente entrar mesmo, sobre pano de fundo, palavras-chave que a gente vai ouvir muito nessa epístola, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Paulo, sobre datas, para a gente poder, quando a gente entrar e começar mesmo no estudo, a gente ter bem claro na nossa mente o que Paulo queria realmente passar, quem ele era, qual o seu entendimento, quando a gente estiver lendo essas palavras, saber o que elas realmente significam. Então, primeiramente, a epístola, né? Epístola é o que significa o quê? Carta, né? Uma carta escrita. Quem foi o autor? Quem foi que escreveu essa carta? Essa carta foi escrita por Paulo. Paulo, um homem que foi tremendamente impactado por Jesus. Paulo, ele era um fariseu. O fariseu era uma alta posição que se tinha dentro da religião do judaísmo. Então ele era uma pessoa muito importante, muito influente, com um cargo alto ali dentro. E quando começou os rumores ali, né, de Jesus, dos seus seguidores e após a sua morte, o crescimento, a explosão desses, né, seguidores de Jesus, Paulo ficou incomodado com isso. E Paulo se tornou um dos fariseus que mais perseguiu, né, os cristãos. Mas ele perseguiu de início ali, ele entender que aquilo que eles estavam ali ensinando e passando para a frente era algo que era errado. Porque Paulo, ele tinha tanto a lei impregnada na sua vida que os olhos dele ficou como se fossem tampados. Ele não conseguia entender que Jesus, ele veio para cumprir, ele não veio para poder revogar. Ele veio cumprir toda a lei. E aquilo o incomodava. Ele foi assim um perseguidor árduo. Por ordens de Paulo e talvez até pelas suas próprias mãos. Muitos foram mortos, apedrejados. E Paulo, ele tinha mais ou menos uns, né, não se sabe exatamente porque o calendário, né, o nosso calendário como nós vemos hoje, ele já teve umas 2 mexidas, né, desde, né, quando começou, né, que zerou o calendário, né, novamente ali com o nascimento de Jesus, até os dias de hoje já houve umas 2 mexidas para poder ter um ajuste. Então, você acredita que mais ou menos ele tinha uns 53 anos quando ele escreveu a Epístola aos Romanos. Então, quer dizer, ele era um homem já maduro, um homem experiente. Então, ele escreveu a Epístola aos Romanos com muita sabedoria. Por isso que eu falo que é um livro, uma carta muito rica, cheia de instrução. Ela é como se fosse um manual da vida cristã. O cristão tem que saber como viver aqui na Terra, como proceder, ler a Epístola aos Romanos. Ela foi escrita mais ou menos no ano 55 ao ano 59, né, depois de Cristo. Foi escrita na sua 3ª viagem missionária. Ele estava ali em Corinto, né, quando ele escreveu essa carta. E o tema central da Epístola aos Romanos é a justificação. Nós vamos ouvir muito essa palavra dentro da Epístola aos Romanos. Aqui fala que Paulo desenvolveu uma teologia rica e complexa,
destacando a graça de Deus. Paulo, ele enriquece na Epístola aos Romanos a graça de Deus. A justificação pela fé em Jesus Cristo e a importância da vida cristã. Paulo tinha mais ou menos, igual eu falei, uns 53 anos de idade quando escreveu a Epístola aos Romanos. Igual eu falei, o tema central é justificação. Então, às vezes, pode ter pessoas, às vezes, no nosso meio, que às vezes não sabem, mas o que é justificação, Lúcia? Paulo, por ser um homem muito sábio, Paulo era um homem muito sábio, ele tinha muita instrução, porque para ser um fariseu era, né, um dos critérios, era a pessoa ter estudo, tinha determinadas escolas lá onde que eram aceitos, né? Tinham que ter estudado nessas escolas, e Paulo estudou numa das melhores escolas, que fala, né, que era de Gamaliel. Então, ele era uma pessoa muito culta, era uma pessoa que tinha muita sabedoria e muito conhecimento. Então, por isso, Paulo, ele conseguiu passar tudo isso, né, ali na Epístola aos Romanos. E a Epístola aos Romanos, amados, é mais ou menos como se fosse, para a gente poder tentar imaginar, como se fosse um grande tribunal e Deus, o juiz. É como se fosse nós ali diante do tribunal, diante do juiz, recebendo ali a nossa sentença pelo nosso crime, pelo nosso pecado. E justificação é o ato de Deus declarar o pecador como justo. Então você chegou diante do juiz, você cometeu um crime, eu, né, cometi crimes, cometi pecados, sou uma pecadora. Eu estou ali diante do juiz e o juiz, ele declara que eu sou justa. Amadas, não há palavra maior, superior do que a do juiz. Quando o juiz declara ali a sentença ela vai ser o quê? Cumprida. Depois que o juiz ele dá uma sentença, a sentença ela vai ser cumprida. Então, quando, né, Deus ele declara que você é justa, não há outra esfera onde recorrer. Ele é o juiz máximo, é como se fosse, você está no tribunal máximo, porque aqui na Terra tem, por exemplo, as varas, né? Às vezes de esferas estadual, às vezes depois regional, e a esfera do âmbito federal. Então, quer dizer, você já passou por todos, você está na esfera federal. Aqui o juiz ele declarar sobre a tua vida, sobre a sentença que ele der sobre você, é essa que vai ser cumprida. Então, ele declara que você é justo. Como se como se você nunca tivesse cometido pecado. É uma declaração legal. Um veredito onde Deus, por causa da fé em Jesus Cristo, eu só consigo receber esse veredito de Deus que eu sou justa por causa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que ele é o nosso advogado, né? Ele é o nosso advogado, tá ali diante de Deus. Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado. E quando eu aceito ele como sendo meu advogado, ele vai estar me representando. Eu aceito tudo que ele determinar e falar que eu tenho que fazer, né? Eu aceito na minha vida por causa disso. Deus nos declara como justos. Remove a culpa, Deus remove a culpa do pecado e considera o crente como reto diante dele. A justificação não é o resultado de boas obras, mas sim um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Irmãs, não é algo que eu tenho que fazer para poder merecer.
Não é porque eu era má e agora eu estou fazendo coisas boas, não é porque antes eu fazia coisas ruins com as pessoas e a partir de agora eu começo a fazer coisas boas. Eu ajudo os pobres, os necessitados, eu distribuo o que eu tenho. Não é por causa disso. É dom de Deus. É a justiça de Deus revelada a nós, porque Deus, ele é justo. Como acontece a justificação? A justificação, ela acontece através de Deus, em sua graça, oferece a justificação como um presente merecido. Nós não merecemos a justificação. Eu não merecia ser declarada como justa. Eu não merecia algo que eu não fiz por onde merecer, mas o Senhor me dá. A fé em Cristo Jesus é o meio pelo qual essa justificação é recebida. Quando uma pessoa crê em Jesus, Deus não mais vê seus pecados, mas a justiça de Cristo que cobre todas as famílias, todas as pessoas. Quando eu aceito a Jesus, quando eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida e eu aceito toda a obra que Ele fez ali na cruz por mim, a justificação acontece em minha vida. É como se a justiça de Cristo me cobrisse, porque eu não tenho justiça alguma, amadas. Nós não temos justiça alguma. Não pense, por melhor, por mais boazinha que seja aquela pessoa que você conhece, ela não é justa. Ela pode ter alguns atos de justiça, mas justa não é, porque justo é só Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo, somente eles. Nós não somos. Nós temos, no decorrer da nossa vida, alguns atos de justiça que é totalmente diferente. Mas é quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é como se a justiça dele viesse e me cobrisse. Cobrisse a minha injustiça, cobrisse os meus atos falhos. Então Deus passa a ver em mim justiça, então me declara como justa. A justificação traz paz com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele traz vergonha para nós, né? Quando nós pecamos, nós sentimos o que? Vergonha. Nós sentimos incomodados de estar diante de Deus, né? Porque a santidade de Deus, ela incomoda o pecado. E por sermos pecadores, nós não queremos estar perto da santidade de Deus, de quem tem a santidade de Deus. Então, quando eu aceito a Cristo e a justificação de Deus acontece na minha vida, eu passo a ter paz com Deus. O crente recebe uma nova identidade em Cristo, sendo considerado justo e amigo de Deus. A partir do momento que eu aceito a Cristo e a justificação do Senhor acontece na minha vida, não mais sou considerada como pecadora, não mais sou considerada como uma pessoa imunda, suja. A partir do momento que isso acontece, que a justificação do Senhor acontece na minha vida, eu sou considerada amiga de Deus. Eu sou considerada uma pessoa justa. Outra palavra que nós vamos ouvir muito na epístola aos Romanos é circuncisão. Paulo vai falar muito sobre circuncisão, porque Paulo, ele também tinha uma descendência, Paulo também era judeu. E ele acabou sofrendo por ele tinha, como se ele tivesse duas identidades, ele tinha de judeu e tinha de romano. E Paulo é muito contraditório, né? No início, quando Paulo começa, a gente começa a ver ali, falar sobre Paulo. Ele era um perseguidor aos judeus. Então, ele era uma pessoa muito influente, muito aceito pelo Sinédrio,
né? Um líder ali que se destacava. Quando Paulo tem aquele encontro com Jesus, né, na estrada, seus olhos ali, seus olhos físicos, né, são tampados, mas os seus olhos espirituais são abertos, e Paulo tem um encontro ali com Jesus e aceita Jesus e passa a ser um dos maiores, né, proclamadores do evangelho, de quem era Jesus, do que Jesus pode fazer na vida de um pecador. Ele passa a ser, né, perseguido pelo sinédrio, né, pelos grandes líderes, rejeitado. E houve um período longo até haver uma aceitação de Paulo pelos apóstolos, então, né? Pedro, a gente vê que houve uma dificuldade. Por quê? Por causa desse fato, por causa da questão da circuncisão, porque a circuncisão ainda era algo que era de muita importância para os judeus, mesmo aqueles que haviam, né, visto, andado com Cristo, era algo ainda que era muito importante para eles. E Paulo vem, né, e ele revela que mais do que uma circuncisão física, Jesus ele fazia uma circuncisão espiritual, uma circuncisão no nosso coração. Até eles conseguirem entender isso, houve um bom tempo e muitas discussões. Mas aí, às vezes, vocês podem me perguntar, Lúcia, o que é circuncisão? Circuncisão foi algo que foi Deus passou ali, né? Foi algo que Deus instruiu que o seu povo fizesse. Foi passado ali, né, para Moisés, foi passado ali para Abraão, né, que fizesse. Abraão já estava um homem adulto, de idade avançada, quando Abraão fez a circuncisão, e todos os homens, né, ali da sua tribo. E depois foi algo que todos os meninos, quando nasciam, no 7º dia, eles tinham que fazer a circuncisão. Circuncisão nada mais era do que vamos colocar como se fosse uma microcirurgia que os meninos faziam. Era a pele, né? Hoje, aquela cirurgia de fimose, né? Que os meninos, que os homens fazem. Porque o pênis nasce com um excesso de pele, e ali era retirado aquele excesso de pele. Mas imagina isso, naquela época não tinha anestesia. Os instrumentos que eram utilizados era como se fosse uma pedra lá por Abraão, uma pedra bem afiada, né, de uma ponta bem afiada, que conseguisse cortar ali para poder retirar esse excesso de pele. Por que Deus pedia para poder se fazer isso? O povo de Deus foi o povo escolhido ali, o povo judeu. Aquele povo foi escolhido para ser separado dos demais. Precisava de algo, né? Até então, na época ali da lei, algo que os identificasse como sendo separado dos demais. Essa pele, ainda mais, né? A gente imaginando, né? Essas épocas remotas, né? Lá da época de Abraão e depois, né? Dos outros, né? Deles. Questões de higiene, questões de limpeza, questões de saúde, não era tão igual nos dias de hoje. Então, essa pele permanecendo no homem, ela acabava acarretando problemas de saúde, sujeira, imundícies que iam ficando ali. Com isso, causando o quê? Sujeiras que eram tanto, causava às vezes problemas de saúde, às vezes até para o homem, como quando casado para suas esposas também. Então, quando se retirava ali o excesso daquela pele, estava ali se tirando aquilo que causaria algum problema, porque reteria alguma sujeira ali. Então, se retirava aquela pele, estava retirando aquilo que retia a sujeira, que retia o quê? Toda a imundícia. Já apontando a circuncisão, já apontando para Cristo, porque quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, o Espírito Santo vem
E através da santificação da nossa vida, que vai trabalhando todos os dias, é um processo, todos os dias vai fazendo o quê? Vai tirando toda a sujeira, vai tirando toda a imundície. Aquilo que faz com que a sujeira ficasse agarrada em nós, o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, vai fazendo o quê? Vai tirando. A circuncisão era isso, a circuncisão apontava para Cristo. Só que mesmo os seguidores ali após Cristo, né, não conseguiram entender isso e ainda fazer essa cobrança. Por isso que eles queriam guardar o evangelho somente para os judeus, porque só os judeus tinham essa prática da circuncisão. Os demais eram pessoas imundas, eles ainda consideravam os gentios como imundos. Por quê? Porque eles não tinham essa prática da circuncisão. Somente aqueles que sim. Mas imagina, para um homem já adulto participar, fazer a circuncisão, naquela época eu estou te falando, não tinha anestesia, era algo muito doloroso. Então muitos ainda que aceitavam a Cristo não faziam essa prática da circuncisão por causa da dor, da inflamação. Tinha homens que sofriam muito, davam infecções após, porque era uma cirurgia muito dolorosa, não tinha medicações direito. Hoje, já nos nossos dias, por causa já do avanço da higiene, das práticas de higiene, mesmo até na nossa sociedade, quase nem se ouve mais hoje falar muito sobre cirurgia de fimose. Por quê? Porque hoje, já desde pequenininho, os pediatras já ensinam ali como as mães a fazerem a limpeza dos seus filhos, então que já faz o quê? Já descola essa pele, impedindo de ali vir engrudar qualquer sujeirinha. Então, entenderam que a circuncisão já estava apontando para Cristo. Por isso que Paulo fala tanto que dessa circuncisão ser muito mais no nosso coração do que, às vezes, em algum órgão físico do nosso corpo. Outra palavra que nós vamos ouvir falar muito também, santificação. A santificação é o processo, ele não é um estalar de dedos, não é um plim-plão na sua cabeça, não, é um processo. E processos são o quê? Demorados. É um processo de se tornar santo, separado para Deus e purificado do pecado. Significa viver de acordo com a vontade de Deus, buscando uma vida que o agrade. É um processo contínuo, amadas, contínuo. Esse processo da santificação não é um processo que vem e fala assim, vai durar uma semana, vai durar um ano, vai durar 10, não. É um processo contínuo. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós estamos nesse processo de santificação. Não apenas um ato único, não acontece uma vez, é contínuo, todos os dias. Enquanto eu viver, a santificação precisa estar acontecendo na minha vida. Que envolve a purificação do coração. Então, é a purificação das minhas emoções e dos meus sentimentos. Então, eu preciso ter as minhas emoções, né? Aquilo que eu sinto pelas pessoas. E os meus sentimentos, aquilo que eu reflito sobre as pessoas. Então, eu preciso. Eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, falta de